Eu quero desejar um bom dia para você que me assiste hoje. Eu quero que Deus abençoe sua vida nessa manhã e que a sua vida seja realmente abençoada, que você tenha muito sucesso em tudo que você fizer hoje e durante toda essa semana. E eu desejo e peço a Deus que você realmente tenha vida em si próprio, em si mesmo. Porque tem muitas pessoas que estão andando pelo mundo aí, mas não têm vida em si. Estão mortos. E eu quero falar hoje dessa situação da humanidade. Eu quero também falar um pouco da humanidade antes de Cristo, antes da morte e da ressurreição de Cristo, e depois da morte e da ressurreição de Cristo. Nós temos muita luta, passamos por muitas tribulações, muitas dificuldades. Às vezes paramos um pouco assim para meditar, para não deixar que as lutas elas venham tomar conta da nossa cabeça. Como diz na palavra, que a gente pode permitir que as aves voem sobre nossa cabeça, mas a gente não deve permitir que elas façam ninho. Então você pode permitir que os pensamentos ruins venham, que as dores, você não pode evitar que as dores surjam no seu corpo, né, nos seus membros. Você não pode evitar de uma perda de um parente, de um amigo, de alguém que você gosta, de alguém que você ama, mas você pode evitar sim que tudo isso faça ninho na sua cabeça, que tudo isso acumule na sua cabeça, que te leve à depressão, à ansiedade, síndrome do pânico. Então, temos que fugir desse tipo de tribulação, de luta, e meditar e buscar a presença de Deus na nossa vida. Quero falar um pouco da nossa situação antes de Cristo, a situação da humanidade antes de Cristo. A Bíblia fala lá em Efésios 2:5 que nós estávamos mortos no pecado e que nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo ali na cruz. Quando Adão pecou lá no Jardim do Éden, ele entregou toda a humanidade para o nosso inimigo, o inimigo da nossa alma. Quando ele pecou lá no Jardim do Éden, quando ele entregou de bandeja ali toda as coisas que Deus havia colocado na mão dele para ele administrar, para ele governar, ele passou uma procuração ali para o diabo, através do seu pecado, através da desobediência. Então estávamos mortos para o pecado. Então não tínhamos livre-arbítrio. Efésios 2:5 diz que nós estávamos mortos. E morto, ele não tem poder nenhum de decisão. Eu estava morto, eu não tinha poder de decisão. Mas Cristo morreu ali na cruz por mim, para pagar os meus pecados, riscou a cédula que era contra mim, pagou o meu pecado. Eu não tive mais dívida. E de repente, já com a dívida paga, Ele me chamou, Ele chamou você, Ele ressuscitou você. Você ouviu a palavra através da pregação dele, dos apóstolos, de todos os seus discípulos, aqueles que vieram após ele, pregando o evangelho, para que você conhecesse, para que chegasse até você, chegou até a mim. E aí eu ouvi, acreditei, porque Efésios fala que a salvação, ela é pela graça mediante a fé. A graça é o favor merecido, nem eu nem você merece, ninguém merece. Mas a graça chegou até você e chegou até a mim através da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus. E fomos ressuscitados. Fomos chamados ali na morte. Estávamos mortos. Não tínhamos poder de decisão. Então muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu aceitei Jesus. Eu não aceitei. Jesus me aceitou. E quando ele me aceitou, ele me mostrou o outro lado da moeda, o outro lado da vida. E eu não quis mais sair, eu não quero mais sair. Eu não quero mais voltar ao que eu era antes. Eu não quero mais voltar a ser morto, eu não quero mais voltar a ser escravo do pecado. Eu quero ser livre, eu sou livre, você é livre.